Gravar. Então vamos lá, gente. Hoje eu preparei um encontro para a gente conversar sobre questão de vendas, de consulta. Então a gente falar mais dessa parte. Não vou entrar na parte de marketing. Eu acho que a gente pode falar sobre marketing em um outro encontro, questão de abordagem mesmo, do que é marketing, como trabalhar essa questão. Hoje eu quis trazer mais essa questão mais prática, vamos dizer assim, da venda, tá? Então, como que a gente pode também tentar captar pacientes sem ficar ali muito preso no Instagram, né? Obviamente é uma ferramenta muito importante, vou falar sobre isso, mas também da gente começar a abrir os olhos e tentar ir para outro lado para a gente não ficar refém da ferramenta, tá? Então, vai ser bem prático, vou apresentar aqui. Deixa eu só abrir aqui. E aí depois a gente abre para discussão, como sempre, tá bom? Vocês estão vendo a apresentação, né? Todo mundo vendo? Então, maravilha. Posso começar? Pode. Maravilha. Então, gente, antes de começar nessa parte mais prática, eu trouxe um ponto aqui só de introdução mesmo, né? Pensei o que eu poderia falar sobre essa introdução de venda. Mais uma vez, não vou ficar aqui falando sobre hackzinhos de venda, não é sobre isso, é realmente a gente discutir, a gente abrir a cabeça, a gente pensar em novas possibilidades. Mas eu pensando, né, no que eu falaria sobre venda, me veio muito essa questão na minha cabeça no começo, que vender um serviço é muito mais complexo do que vender um produto. Então, quando a gente vende um produto, vendo uma roupa, eu vendo um carro, eu vendo um celular, eu vendo coisas que são palpáveis, querendo ou não, o marketing, a estratégia para isso, querendo ou não, ela é muito mais fácil do que quando a gente vende um serviço. Então, nós, nutricionistas, como vendedoras, a gente tem um desafio em tanto para a gente conseguir vender o nosso serviço. Porque além do nosso serviço, a gente vende a nossa imagem, a gente vende quem a gente é, a gente vende todo esse contexto para o paciente. Então, não é algo simples. Por isso que eu sempre falo para vocês, tanto aqui na comunidade, para as meninas que estão na mentoria comigo, eu trago muito essa questão da autenticidade, dessa questão de realmente de olhar para o propósito, de entender realmente quem é você, o que você faz, como que você faz, o que que você quer levar para o mundo, porque isso é venda, isso é o seu marketing, né? Isso engloba toda essa questão. E mais uma vez, isso é muito, muito complexo. Porque a venda de serviço é algo que não é tangível, como eu disse. Ela é algo muito mais abstrato. E tem que fazer, quando a gente fala dessa questão desse abstrato, né, o desafio é fazer ali esse paciente, esse futuro paciente, ele se apaixonar, se encantar, ele se prender a uma ideia de algo que ele não consegue ter uma dimensão muito clara do que é, né? Então, quando mais uma vez, eu estou vendendo uma roupa, você dá ali a roupa, a pessoa prova, primeiro que ela bate o olho, ela já gosta, já tem uma coisa visual, de gosto, tudo. Ela prova a roupa, gostou, gostou, não gostou, não gostou, é aquilo ali, é algo muito simples. Quando a gente está vendendo um serviço, o paciente, aquela pessoa que a gente está fazendo essa proposta de venda, ou até antes de fazer a proposta de venda, quando a gente vai para o Instagram lá, né, e a gente começa a postar, a gente começa a falar do nosso serviço, o paciente, querendo ou não, essa futuro paciente, essa pessoa que possivelmente vá se tornar um paciente, ele tem que começar a imaginar o que que seria esse serviço, como que seria, será que vale a pena, será que não vale, será que vai me dar resultado, será que não vai, como será que ela atende, como será que esse profissional... Então, são vários questionamentos que passam na cabeça dele e que, de alguma maneira, por mais que a gente explique como que a gente faz isso, né, e isso é fundamental, vou falar sobre isso, mesmo assim, o paciente ele não consegue ter uma visão exata do que é, do que vai acontecer. Então, por isso que é tão desafiador, por isso que é sim um desafio, né? É difícil fazer isso e acaba exigindo
mais esforço da nossa parte, é complexo, é complicado, mas é possível, né? Obviamente, tanto que a gente vende, a gente está aqui, né? Eu falo isso por experiência própria. De algumas maneiras, você vai tentando, vai buscando ali, você vai criando algumas, não só estratégias, mas autoridade, experiência, que querendo ou não, de alguma maneira, o paciente ele consegue visualizar de uma maneira mais clara, por mais que não seja tangível, ele consegue ver isso melhor. E aí eu comecei a pensar, né? Dentro desses desafios que a gente passa em vender esse serviço, quais seriam as maiores barreiras para isso? E aí eu pensei em quatro que vieram na minha cabeça de uma maneira bem espontânea, assim, que primeiro é conseguir encontrar esse cliente, esse paciente ideal. No caso estou falando com a pessoa que está apta, que está pronta, que está precisando, que está desejando o meu serviço? Eu estou conseguindo comunicar com essa pessoa? Ou eu estou comunicando com uma outra pessoa totalmente aleatória, totalmente diferente, que não está nem querendo imaginar ou pensar no que eu faço? E aí o desafio é ainda maior, porque aí você tem que quebrar aquela objeção, né? Que a gente chama de objeções. Então, esse paciente ele não está nem ali no estado de entender o que é, e aí talvez ele queira marcar uma nutricionista, e aí você tem que ficar quebrando várias objeções, que querendo ou não, muitos posts do Instagram nada mais é do que quebrar objeções. Então, quando a gente faz um post, você não vai emagrecer enquanto você não mudar seu estilo de vida, você não vai conseguir fazer isso enquanto você não fizer isso. Se você tem uma vida muito corrida, você pode usar estratégias assim para você perder peso ou para você ter mais saúde. Tudo isso que a gente vai postando no Instagram, né, de alguma maneira, é para quebrar objeção. De alguma maneira, esse paciente ele tem algumas dificuldades, alguns desafios, e a gente traz algumas soluções para isso, não só em passar informação, mas conseguir quebrar essa objeção para conseguir vender e mostrar para o seu paciente, para aquela pessoa que está ali te seguindo, que você é a pessoa perfeita, ideal para que ele está, para o que ele está procurando, né? Enfim. Então, esse é um desafio, não é tão fácil, principalmente quando a gente fala de um Instagram onde várias pessoas entram em contato. Até a Lei, esses dias, né, Lê, você me mandou mensagem que um menino te mandou mensagem para marcar consulta, e aí ele falando, eu quero ganhar massa magra, né? Então, assim, a Lê é muito claro, você entra no Instagram da Lê e é muito claro a mensagem que ela passa, o público com quem ela está conversando, e ainda assim, às vezes chegam umas pessoas ali totalmente aleatórias. Para mim ainda acontece isso, tem pessoas que mandam mensagem assim, falam, eu quero entrar na academia, quero ganhar massa. Eu falo, olha, gente, eu não sou a melhor pessoa ali, mas, ou seja, eu não estou conversando 100% com todo mundo ali que é esse cliente ideal, né? Então, aqui também acaba sendo uma barreira. E aí, aqui, três partes, né? As meninas que estão na mentoria comigo, elas entendem disso mais a fundo, mas vou falar aqui com vocês sobre isso, que é uma barreira também que dificulta essa venda, é essa falta de conhecimento do próprio serviço. Pode parecer meio estranho você falar, como assim? Eu sei muito bem o que eu estou fazendo, eu sou nutricionista, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu trabalho. Mas muitas das vezes isso não tem uma clareza. Muitas das vezes, nós, como profissionais, a gente vê tudo isso de uma maneira muito ampla. A gente não tem uma clareza real do que é o meu serviço. E aí a gente já passa para outra barreira, né? Porque quando você não sabe muito bem do seu serviço, com uma maneira clara, entender de fato como que é teu serviço, pode ajudar aquele paciente e tornar essa comunicação mais tangível, mais palpável, você não sabe apresentar o seu serviço. Então, você não sabe muito bem o que você faz, você não consegue moldar, você não consegue colocar isso num esboço claro. E aí, o paciente, né, a futuro paciente ali, aquela pessoa, o cliente que está buscando o seu serviço, ele não consegue entender. E aí, se ele busca, se ele te manda uma mensagem, né, se ele vai atrás de você, você não consegue apresentar com clareza esse serviço para ele. Então, aqui é uma barreira de venda muito clara que acontece com praticamente todas as nutricionistas. E eu vi isso muito claro quando eu comecei a olhar para as meninas de uma maneira mais individual e eu comecei a entender. Falei, bom, tá faltando, tem alguns gapzinhos aqui, tem alguns espaços, algumas lacunas vazias aqui que a gente precisa preencher, a gente precisa organizar
porque isso não está sendo apresentado da maneira clara. Isso não pode parecer, mais uma vez, estranho, mas não está claro. Porque na cabeça da gente, às vezes pode parecer que está claro, mas na hora que você leva isso para o paciente, ele fica assim, nossa, que confusão, não entendi direito. Então, fechando aqui nesses dois pontos do meio, né, eu volto naquela questão que eu comentei. Então, se vender um serviço, ele não é tangível, se vender um serviço não é palpável, quanto mais estrutura, mais conhecimento e mais clareza do que você faz, de você saber exatamente o que você faz, mais palpável você torna a tua venda. Você consegue apresentar de uma maneira mais clara para esse paciente o que você faz e como você ajuda ele naquela transformação. Então, eu até pensei, né, quando eu estava fazendo os slides, eu pensei e trouxe isso muito para mim, né? A comunidade, querendo ou não, a mentoria, tudo isso é um projeto muito novo para mim. Eu estou ainda me descobrindo, entendendo. E aí eu tenho, querendo ou não, muita dificuldade em como que eu vendo, por exemplo, a comunidade. E aí eu comecei a entender e comecei a dar vários passos para trás para justamente ir estruturando isso, tendo um conhecimento claro desse meu serviço. O que que de fato é? Ah, é uma comunidade de troca. Tá, mas na hora que eu coloco isso para o mundo, para quem não conhece, para quem não tem acesso, fica vago. Então as pessoas ficam assim, ah, legal, uma comunidade, tá, mas e aí? Mas e aí? O que que vai mudar na minha vida? O que que vai transformar? O que que vai acontecer? Né? Então, isso tem acontecido comigo e isso acontece muito com vocês também, principalmente no começo ali, até de ter esse entendimento. Por isso que é muito importante ter essa estrutura, entender de fato o que que é seu serviço, entender realmente qual que é essa mudança, como que você consegue proporcionar essa mudança para o paciente, quais são os passos que ele vai seguir. Então, quanto mais clareza você tiver para fazer essa venda, mais fácil vai ser desse paciente olhar e falar, entendi. É isso. Consegui enxergar com clareza, tá? Então, mais uma vez, isso aqui é uma introdução para a gente estar conversando sobre isso, mas eu acho que é algo muito importante. Antes de ficar pensando o que que eu vou postar, como que eu vou vender, como que eu vou divulgar, será que eu vou promover post, alguma coisa, entender. Eu tenho conhecimento claro do meu serviço? Eu sei apresentar o meu serviço para essa pessoa? Aí, a partir daí, você começa a desenrolar. E aí, outro passo também é querer vender a qualquer custo, né? Eu acho que isso é uma barreira também, porque aí, aquele marketing muito invasivo, sabe? Aquela que você fica ali atrás, das pessoas o tempo todo. Isso também eu acho que pode ser um empecilho. Eu vou conversar sobre algumas estratégias com vocês aqui. Algumas podem soar isso, podem soar um pouco agressivas, mas a gente vai discutir sobre, eu vou explicar para vocês que tem como fazer isso, mas sem precisar ali ficar o tempo todo, sabe, na oferta, aquele vendedor, sabe, chato, que fica ali, compra, compra, compra. Mas esses dois pontos, como eu falei, quis destacar eles aqui, porque eu acho que quando a gente fala de venda, sem isso daqui, não existe nenhum processo. Então, entender de fato no serviço e saber apresentar, mais uma vez, para que algo abstrato se torne mais tangível e mais palpável. Ok? Então, né, tenha clareza do que você faz, quais os problemas você resolve e como que você resolve isso. Então, ah, eu sou nutricionista, então eu ajudo todos os pacientes, ajudo a pessoa a ter saúde, ajudo a pessoa ali. Tá, mas de uma maneira mais clara, quem que você quer trabalhar? Quem? Quais são as mudanças que você quer proporcionar? E como que você faz isso? Que é o mais importante, né? Como que você vai ajudar? Eu comento, algumas meninas aqui já ouviram sobre isso, mas tem uma paciente minha que ela me trouxe uma fala que para mim marcou muito, e eu acho que eu sempre vou levar ela de referência, que ela falou que ela uma vez, ela marcou uma consulta com uma nutricionista muito conhecida no Instagram, ela não falou quem, mas ela disse que é uma nutricionista de muitos seguidores no Instagram e que ela falava muito da questão muito parecida do que eu falo, de questão de estilo de vida, de questão de sono, rotina, enfim. E aí ela foi super empolgada, uma consulta bem cara, até porque, querendo ou não, quanto mais seguidores, isso acaba impactando no preço. Ela marcou essa consulta com essa paciente e ela falou: foi uma consulta o mais do mesmo. Não vi nada de diferente. Foi uma dieta ali muito padrão, muito igual do que eu já vi. Talvez até eu conseguiria estruturar, isso são palavras dessa paciente, né? E aí, quando eu trouxe a questão do sono, da rotina,
Ela me trouxe o quê? Ah, você tem que dormir mais cedo. Ah, você tem que dormir 8 horas por dia. Ah, você tem que ter uma rotina. Ela apenas verbalizou. Ela não trouxe estratégias de como que ela pode ajudar a paciente ali. Então, obviamente, essa paciente, né, essa pessoa saiu, falou, não, para mim não valeu a pena, não era isso que eu estava procurando, porque o que ela fala ali é o que todo mundo fala em post de Instagram, que todo mundo fica falando. Mas ela não trouxe o como ela faz isso. Então, ela conseguiu sim fazer uma venda ali por questão de influência, talvez, mas ela não trouxe essa clareza e, obviamente, ela começou a perder ali, não talvez só essa paciente, mas perder outros pacientes, porque ela não tem essa estrutura de como que ela ajuda o paciente. Então, é muito importante a gente ter essa clareza. Quais são os problemas que a gente resolve e como a gente resolve. Então, a gente consegue trabalhando isso para a venda e também para a gente conseguir fidelizar mais paciente, mas no caso aqui, trazendo para a venda, tá bom? Gente, que nem eu falei, a gente vai falar, eu quero trazer algumas coisas aqui além do Instagram, tá? Mas é óbvio que o Instagram, ele querendo ou não, ele é a ferramenta hoje em dia de mais abrangência. Então, sim, querendo ou não, é a ferramenta mais fácil para captar pacientes hoje. E aí, eu não trouxe o TikTok aqui, mas eu acho válido também pontuar. Eu não sou uma pessoa ativa no TikTok, eu faço alguns videozinhos lá. Eu tinha uma conta, mas eu perdi essa outra conta até que eu tive um movimento legal. Mas eu recebi essa mensagem dessa paciente, ela virou minha paciente, que a gente já marcou consulta, né? Mas ela mandou no final de semana, acho que foi na quinta-feira passada, essa mensagem para mim. E ela falou que encontrou meu trabalho no TikTok e no Instagram. Então, esses tipos de mensagens, elas não são raras por aqui. Então, hoje eu já consigo ter uma captação bem, bem importante vinda de Instagram, de TikTok, tá? Então, não é sobre ignorar essa ferramenta, muito pelo contrário, mas saber olhar além dela. Mas, ainda assim, entendendo que o Instagram, ele é uma ferramenta muito importante. Eu quis fazer essas aspas aqui, né? Colocar entre parênteses, na verdade, essa questão do Instagram, antes da gente entrar nas outras estratégias, porque eu estava pensando em algumas coisas, né? De como a gente pode usar o Instagram além dos posts para poder captar pacientes. Então, às vezes a gente fica naquela, tem que postar, 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 e fica só naquela questão de postagem, de postagem, de postagem, achando que é essa única maneira da gente conseguir captar pacientes dentro do Instagram. Eu tenho algumas experiências, eu quero trazer aqui para vocês, questões minhas, mas também de coisas que eu já aprendi em mentorias que eu participei. Então, já estudei, já li sobre isso e funciona muito com muitas pessoas. Hoje em dia, eu não uso muito dessas ofertas, né, de como que você pode ofertar o seu serviço sem ser dentro de posts no Instagram, mas já usei e trazem resultados. Então, o que que eu estou falando? Opa! Então, eu estou falando aqui de, por exemplo, caixinhas de pergunta. Quando vocês abrem caixinhas de pergunta no Instagram e vocês colocam a questão assim, como eu posso te ajudar? E o paciente, o paciente não, né? Quando eu falo paciente, vocês entendem, né? Que eu estou falando do seguidor ali, que é uma pessoa que pode provavelmente ser seu paciente. Mas vamos falar do seguidor, né? E o seu seguidor vai lá e te faz uma pergunta, ou te faz uma questão. Quando você fala qual a sua dúvida, qual é a sua dor, qual é a sua dificuldade, esse paciente, ele te traz uma dor, você só responde essa caixinha de pergunta ou você entra em contato com ele também via direct, por exemplo? Então, ali, nesse momento, é uma maneira muito interessante de você ofertar uma venda sem, mais uma vez, precisar ser invasiva. Então, vou dar um exemplo. Você abre uma caixinha de pergunta e fala: qual a sua dúvida? Qual a sua maior dificuldade? Ah, eu tenho muita dificuldade em conseguir manter os meus hábitos saudáveis durante muito tempo. E aí você responde aquela caixinha ali e deixa. Mas você pode, por exemplo, mandar uma mensagem para esse paciente no direct, falar assim, olha, que interessante essa questão, eu realmente entendo muito, eu trabalho muito com pacientes muito parecidos com isso. Você tem ajuda de alguém? Você já procurou algum profissional? E começar, talvez, puxar uma conversa com essa pessoa e mostrar ali que você tem exatamente o serviço, o trabalho que essa pessoa está procurando.
Então, ela chegou no seu Instagram, ela mostrou a dor dela, ela mostrou o problema dela para você, você vai lá e respondeu, mas você não captou, você não tentou ao menos captar essa pessoa. E tem sim, não precisa ser agressivo, não precisa falar, ó, aqui, ó, você postou online, então eu tô te falando aqui, ó, tem uma consulta, tantos valores, se você quiser, eu posso te ajudar. Não, mas tentar criar um vínculo maior com essa pessoa, porque ela se dispôs a parar o tempo dela, a escrever essa dor ali, a colocar, e aí muitas vezes a gente responde só para gerar conteúdo para os stories, sem de fato olhar para essa pessoa e falar: olha, eu tô vendo aqui que você tem essa dor, eu tenho a solução. O que que você acha? Pode ser que ela fale: não, eu tô te seguindo aqui só porque eu quero seguir e tal. Talvez não dessa maneira, né? De outras maneiras, mas pelo menos você tentou. Você tentou, você fez uma abordagem ali, você colocou, e não tem nada de errado nisso, tá? Então é um ponto muito interessante. O desafio de Close Friends, eu lembrei da Miriam que ela tá fazendo, né? Agora, até na hora que eu tava escrevendo, eu lembrei disso, mas eu já fiz também, é algo que muitas pessoas fazem, que é muito legal, porque querendo ou não, você conecta com mais pessoas, querendo ou não, ali você acaba mostrando um pouco mais o teu trabalho, né? Porque você começa querendo ou não orientar, trabalhar com as pessoas. Mas já aqui, Miriam, pegando você como exemplo, né, que você está fazendo isso no momento e já trazendo aqui, e depois desse desafio? Né? O que que você vai fazer? Qual que vai ser a tua abordagem? Então é válido, por exemplo, dentro de uma questão dessa, você tentar pelo menos coletar e-mail. Fala, gente, olha, todo mundo que tiver aqui, vocês conseguem me passar o e-mail porque eu vou mandar alguns materiais para vocês. E ali você vai criando uma plataforma ou uma ferramenta mesmo que você vai armazenando alguns dados, porque são pessoas que são muito possíveis de se tornar uma paciente. Porque elas tiveram interesse. Você posta no Instagram que você está fazendo um desafio, essas pessoas mostraram interesse, ou seja, elas estão precisando daquilo ali, né? Senão elas não estariam, talvez, nem te seguindo. Mas se elas se dispõem a querer participar daquilo, é porque de fato elas se conectam com você e ela está disposta a fazer, a trabalhar nesse processo. E aí você faz, beleza, muito legal, tal, obrigada e tchau, acabou. E dá para fazer uma oferta com essas pessoas. Não quero fazer diretamente ali no Close Friends, não quero fazer ali, mas é isso. Então pede, olha, pessoal, se vocês puderem me mandar o e-mail de vocês, porque eu acho que o WhatsApp talvez seja muito invasivo, ou vou criar um grupo no WhatsApp para eu poder mandar uns materiais para vocês, porque e-mail não é todo mundo que tem um acesso ali frequente, né? E aí você capta esses números, você tem ali, e aí você consegue mandar uma mensagem para essa pessoa: olha, fulana, obrigada, parabéns por ter participado, né? Obrigada pela confiança, foi muito interessante, parabéns por essa melhora do teu feedback, blá 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 blá. Caso você tenha interesse de você aprofundar nesse processo, né? Eu tenho um trabalho que é assim, 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 vai ser um prazer te ajudar e te ajudar a melhorar mais ainda. Ou seja, o que você está fazendo é para ajudar a pessoa. Você está trazendo soluções que aquela pessoa está precisando. Eu já fiz vendas assim, eu já consegui fechar vendas de consultas assim. Então, às vezes, a gente fica com receio, a gente fica com vergonha. Eu super entendo. Eu sou uma pessoa que eu não sou uma vendedora nata. Eu tenho que quebrar várias barreiras internas para não achar que eu estou sendo inconveniente, para não achar que eu estou sendo invasiva. Mas a verdade é que, na verdade, você tem umas pessoas, tem várias pessoas que elas estão só esperando a oferta do seu trabalho para poder resolver os problemas que elas têm. Você não está inventando, você não está subornando elas, você não está colocando. Vocês, literalmente, mesma coisa da caixinha de pergunta, vocês estão ofertando um trabalho para pessoas que precisam da sua ajuda. E às vezes só falta esse clique para elas darem um passo. Pode ser que elas não deem, tudo bem. Então a pessoa falar: não, não é o momento agora, não quero agora, isso não é o fim do mundo, isso não torna seu trabalho ruim, isso não te torna uma pessoa rejeitada. Mas você tem que ofertar, você tem que também olhar para isso, porque às vezes a gente fica ali: ai, tem que captar mais paciente, tem que postar no Instagram, tem que postar no Instagram, tem que postar Reels, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E às vezes tem pessoa quente, a pessoa tá quente ali, próxima de você,
e você está literalmente ignorando ela, tentando captar outras pessoas, tentando ali. Então, também é importante olhar para essas pessoas, tá? Isso segue também para comentários de post. Então, se você faz um post, alguém comenta ali, você responde, depois você pode mandar uma mensagem para a pessoa no direct, falar, olha, fulano. Obviamente, se ela se abrir, né, se ela trouxer alguma questão, eu já fechei paciente assim. Fechei uma paciente assim que ela fez um comentário, a pessoa nem me seguia no Instagram. Acho que ela viu um post meu já tem um tempo. E aí ela comentou, e aí eu peguei e falei: "Olha, achei muito interessante seu comentário, queria conversar, queria entender mais, né? Fiquei ali um pouco curiosa para entender seu caso". A gente começou a conversar, e aí ali eu fui fazendo uma venda meio indireta, e no fim ela, ai, nossa, é isso que eu preciso. Ai, que bom que você me chamou aqui, eu tava precisando disso, tava perdida e fechei. Então, assim, mais uma vez, né? Todo mundo que mandar um comentário ali aleatório ali, mas alguém que às vezes se abrir, mais uma vez, você vai conversando com essa pessoa. Você não precisa chegar e já fazer uma oferta. Então, é muito válido. E aí, por fim, também foi algo que já aconteceu comigo, e fechar paciente comentando em outros profissionais. Isso não foi eu vendendo o meu trabalho. Então, eu uma vez não era nutricionista, era um outro profissional que fez um post falando sobre uma questão, e aí uma pessoa, né, escreveu algo questionando o que esse profissional estava falando, e aí eu embaixo eu respondi essa pessoa, falei: nossa, de fato, eu concordo com você, porque realmente é desafiador, nananã, e trouxe meu ponto de vista. A pessoa me chamou no direct, aí ela entrou no meu Instagram, ela viu, ela falou: nossa, que bom que a gente se encontrou ali. Então, a gente se mostrar também, a gente aparecer mais, além do nosso Instagram. Mais uma vez, você não precisa ficar no post, nos comentários de outras pessoas ali, sabe? Tipo, ai, meu serviço. Não! Mas quando você traz a sua opinião, você pontua, você começa a ser vista por outras pessoas que não te seguem, por outras pessoas que não te acompanham. E isso também pode virar ali um paciente, tá? Até aqui, algum comentário, alguma dúvida, alguma questão antes de eu sair dessa parte do Instagram e ir para outras ferramentas? Sim, eu queria falar, é, ver duas questões. Essa que você falou da clareza, eu acho também, eu acho bacana da gente ter clareza de uma forma para a gente mesmo, e acho interessante também já com esse mundo tão acelerado que tá, com tantas informações, que a gente encontre a forma de transmitir essa clareza de forma mais objetiva possível. Principalmente quando se trata de compra, que na maioria das vezes são feitas no calor da emoção. A pessoa precisa entrar no nosso Instagram, e entender rápido. Então, a nossa mensagem tem que ser transmitida de forma. A clareza que eu quero dizer não pode ser só interna, mas tem que ser muito externa de como a gente transmite isso, né? O mundo tá muito veloz, principalmente quando se trata de vendas. E outro ponto, esse ponto que você falou da caixinha já aconteceu comigo. Um terapeuta, eu fiz uma pergunta para ele e ele veio até meu direct, me fez várias perguntas muito interessantes. Há quanto tempo? Me conte mais sobre isso. Você faz terapia já? Há quanto tempo e tal e tal? Aí ele me ofertou a terapia, mas ele foi tão acolhedor que eu achando que não era a venda. No final, ele ofereceu. Então, eu acho que é uma estratégia que funciona muito, porque funcionou para mim. Uhum. Não, perfeito. E funciona, mas é isso, ele tá vendendo o serviço dele. E ele não tá errado em fazer isso, né? Mas é isso, ele foi entender, ele foi conversar, ele foi ouvir, ele foi ali dialogar e aí ele fez essa oferta, até porque mais uma vez, se você segue ele, acompanha ele, se você parou o seu tempo para você comentar na caixinha dele, é porque, querendo ou não, você já tem um certo interesse, ou que seja no assunto, ou que seja na questão, ou porque é uma dor, porque, que nem você falou, o mundo está muito rápido. Se a gente não tem interesse naquilo, se cara, quantas pessoas vocês seguem no Instagram que vocês vão só passando, vai passando, passando, passando. Então, a pessoa que ela parou, ela olhou, ela comentou, seja no Stories,
seja no post, seja na caixinha, seja ela topou participar de um desafio, seja o que for, querendo ou não, ela tem um interesse naquilo ali. Então ela tá quente. E aí é o momento de você, mais uma vez, pegar essa pessoa e falar: olha, bora lá, eu consigo te ajudar. Então tende a funcionar. Alguém quer falar mais uma coisa? Miriam, você tinha aberto o microfone, quer falar algo? Não, vê, adorei, só adorei a dica do depois, gostei. E o desafio, cara, eu, a gente tem essa coisa de ficar planejando tanto, né? Ai, vamos planejar fazer tal coisa. E eu falei assim, ai, quer saber? Eu vou fazer um desafio e dane-se. E foi de um dia para o outro praticamente. Me surpreendeu, assim, das pessoas quererem. Não esperava, acho que essa galera. Na real, que no fundo eu botei na minha mente assim, ai, Senhor, eu queria umas 30 pessoas. Uhum. E eu fiquei assim, ai, 30 pessoas, será que 30 pessoas não aceitam participar do desafio? E aí veio mais do que isso. Então acho que tem isso também, a gente acreditar, sabe, que vai dar certo, confiar. E aí a V vem e dá uma lapidada assim para que a gente também venda, porque é importante, é o nosso trabalho, a gente precisa reconhecer isso, né? A gente não tá ali sendo aquela marqueteira chata, insuportável, que, né, fica insistindo. A gente genuinamente tá ali dizendo, cara, eu posso te ajudar, o meu serviço é esse, e se tu quiser, eu tô aqui, sabe? Então, gostei, Vê, obrigada. Maravilhosa. Não, e você tá ajudando a pessoa, porque realmente ela tá precisando da sua ajuda, entendeu? Então a gente também tem que colocar, que nem eu falei, às vezes eu já passei muito por isso, passo por isso, eu tive que fazer várias terapias até holísticas, assim, para conseguir quebrar algumas questões mesmo internas de questão de venda, de não ver isso como uma coisa ruim, de não ver isso como uma coisa, sabe, negativa, um lado negativo, mas de começar a, de fato, ofertar e valorizar, né? E valorizar teu trabalho. Eu acho super válido, sim, fazer coisas gratuitas ali, até para começar a gerar um movimento maior, né? Que às vezes as coisas estão muito paradas, é válido. Mas é isso. E depois disso? Você vai fazer isso e fez por fazer e acabou e já era? Não vou tentar vender nenhuma, eu não vou tentar ofertar para ninguém, né? São mais de 30 pessoas que estão ali. Se você vender duas, uma que seja, tá bom. Você já conseguiu converter ali, é uma pessoa que você pegou para sua consulta, né? Que você trouxe para você. Então é muito válido. Mas alguém tem alguma coisa para acrescentar? Ô, gente, eu só queria saber como é esse desafio. Mi, pode falar. O meu marido conectou, foi botar o fone, conectou aqui no meu computador. Aí ele falou, ela tá falando contigo, eu falei, ela tava contigo. Ô, meu, eu não escutei. Não, Vamos. A Gabi perguntou como é que é o Ah, como é desafio. que é o desafio? Gabi, eu só falei que depois da Páscoa eu ia fazer um desafio de limpeza do paladar, junto com uma leitura de livro. Não expliquei o que era. Tipo, ah, vai ser tal coisa, tal coisa. Perguntei quem tinha interesse. Então, algumas pessoas no direct já tinham demonstrado interesse. Aí, ia começar na terça. Daí, no domingo à noite, eu fiz a enquete dizendo assim: quem quiser participar do desafio do paladar, aquela coisa toda, vota assim na enquete. Aí as pessoas foram votando. E eu fui incluindo ali nos melhores amigos, elas e o pessoal do direct que já tinha manifestado. E aí por ali que eu dou todas as orientações. Só que é um espaço, eu gostei de fazer porque é um espaço real. Então, assim, não precisa de muito frufru. E eu tô ali junto. E hoje, por exemplo, eu fiz um hambúrguer de frango, eu fiz junto com eles ali, sabe? E é sem edição, é ali. E eles gostam disso. Eles trazem os feedbacks acabaram de falar, por exemplo, o quão foi desafiador o primeiro dia, então eu tô ali acolhendo também, sabe, exatamente o que a Bê falou, me mostrando ali que eu tô junto nessa também, e fui mandando daí as orientações, eu deixo salvo também nos destaques, para se eles quiserem revisitar alguma coisa, mas eu tô sempre ali, sabe, sempre lembrando o que que precisa ser feito e tal, é um desafio simples, né, mas eu digo assim, não tem nada a ver com dieta, né, emagrecer, nada disso, mas é mais sobre mudança de hábitos, então eu trouxe toda essa parte da alimentação, também trouxe um livro para lerem juntos, assim. Então, vamos ver, são 10 dias ali, é uma coisa para ser pequena, curta, mas daí pensando nisso que a Vê falou, acho que pode trazer alguns olhares diferentes, assim, alguns ganhos, quem sabe. E tem, cara, deu 46 Perfeito. pessoas.
Gabi. 46 pessoas, gente. Eu não tem isso nem na reunião de família. Gente, nunca vi tanta gente num lugar só, sabe? Então, eu fico bem feliz. Perfeito, perfeito. E sem contar que a gente acaba falando com os interessados, né? Então Exato. a gente acaba se sentindo mais segura e se sentindo ouvida. Eu acho isso fenomenal. É E bem para isso. vender é muito mais fácil também, porque a pessoa já está muito interessada, né? Ela já tem um conhecimento de como tu trabalha. Então é só largar ali e Exato. vender. E olha só, o que que seria essa limpeza do paladar? Meu chat. Tá no mudo. Tá no mudo. Vocês estão me ouvindo, né? Eu que não estou Agora, ouvindo vocês. Agora dá para ouvir. agora sim. Tá aqui o fone aí. O meu marido. O meu marido que é o fone, eu não consigo entregar o fone pra ele, fica conectando nisso aqui. Pega aqui. Calma, eu não tô conseguindo desconectar, calma. Tira do Bluetooth, desconecta o Bluetooth Ah, do elas estão aqui no computador. fone. Calma aí, Bê. Ah, É que eu boto no ouvido, esse negócio faz um barulho, eu fico agoniada. Bloqueia. Foi, falem. Oi, Não. Alguém fala alguma coisa? oi, teste. Escuta o que eu tô te falando. Não, eu não consigo escutar elas. Fala. Tira a câmera e Tá, deixa eu vai. mexer. Mas antes dela entrar aqui, só para eu fechar, então tudo isso que a gente está falando, querendo ou não, é para aquilo, para quebrar aquelas barreiras, né? Justamente isso, de falar com o cliente ideal, de saber quem que é essa pessoa, de conseguir mostrar, porque a partir do momento que você conecta com ele, por exemplo, no Close Friends, você vai começando a tornar aquilo que é abstrato mais tangível, porque a pessoa vai te conhecendo, ela vai te entendendo, ela vai se aproximando. Mais uma vez, venda de serviço é vender, é uma venda. A gente meio que se vende nisso também, né? Então, vale muito. Ô, Mi, a Voltei, Bia tá? perguntou o que que seria limpeza de paladar. A gente vai fazer uma transição ali de alimentos que têm açúcar, então todos os açúcares estão incluídos, adoçar, não só adoçar, mas, por exemplo, os alimentos industrializados que têm o açúcar adicionado, então a gente está fazendo essa limpeza assim na alimentação. Mel também inclui, então essa parte realmente do açúcar refinado e qualquer outro tipo, não só de adicionar, mas também dos alimentos que tem. Então, aprender essa leitura de rótulos junto, sabe? E aí o livro fala sobre autodomínio, que eu resolvi trazer para eles exatamente para isso, para que a gente também trabalhe essa parte mental. Então essa foi a ideia, juntar alimentação, juntar comportamento, juntar mente, sem passar fome. A ideia ali não é que eles restringam calorias, deixei isso bem claro. Pelo contrário, é para eles comerem normal, mas sim a gente trabalhar esse paladar. E junto disso, eu trouxe o desafio, que eu acho que é o maior de todos, é incluir o amargo e o azedo. Então, por exemplo, um limão ou um café sem açúcar preto para quem não toma, um chá verde, um chá preto, para a gente fazer essa estimulação também, tanto do amargo quanto do azedo, sabe? Então, tirar o açúcar por esses 10 dias, incluir esses dois sabores, amargo e azedo, e além do livro, né, para a gente trabalhar o autodomínio, sem passar fome, sem restrição, sabe, tipo, sem low carb, nada disso, mas só para a gente trabalhar um pouco esse desafio, assim, é desafiador, né, galera? Foi o que eu explico, assim, para eles, assim, quem tá ali realmente precisa querer muito, estar disponível, mas, claro, vai trazer, com certeza, alguma mudança ali, mas por esse pós-Páscoa, sabe? Porque a gente sabe o quão acontece os exageros, tem bastante chocolate, então, para ajudar nesse paladar que fica também um pouco mais saturado, não só com o chocolate, mas com os hiperindustrializados. Então, esse consumo, por exemplo, de refrigerante, que às vezes acontece diariamente, isso pode ter um impacto ali, não só na saúde, mas nesse paladar também, de não sentir prazer em coisas naturais, por exemplo. Então, essa é a ideia, desse olhar para o paladar especificamente. Legal. Eu quero até aproveitar uma coisa Nome que do livro. Tá, vou ver aqui. Já passo para vocês, tá? Passo até o link que tem PDF. Mara, que eu ponho lá na Na comunidade. comunidade, É, eu ponho. Boa, Fê. Tá. Mas eu lembrei, né? Eu não sei se vocês sabem disso, acho que a Carol, que me conhece mais tempo, eu tive um programa, né?
que chamava Programa Mais Leve. Ele durou aí quase 2 anos e a gente tinha um desafio chamado 21 Dias Mais Leve. Então a gente fazia um desafio, ele era pago, a gente fazia um desafio de 21 dias para mudança de hábitos. E aí era assim, era 21 dias, por exemplo. Em 21 dias você tem que consumir tantas frutas por dia, consumir tantos legumes. Na verdade, a gente fez de várias maneiras, mas acho que o final era: a primeira semana era de uma, duas frutas, e aí a gente ia progredindo nas semanas. Mas cada dia da semana a gente tinha um desafio específico. Aí era tipo assim, era segunda sem carne, terça sem açúcar, quarta sem industrializar, era quarta natural, enfim. Sexta-feira sem bebida alcoólica, então a gente fazia bem na sexta-feira. E, cara, foi muito legal, funcionou muito bem, porque as pessoas entendiam que aquilo ali não era um processo de restrição, mas era um processo de permissão para incluir novas coisas. Então, quando a gente falava para eles tirarem a carne na segunda-feira, não era que eles não podiam comer carne, é que para um dia eles tivessem novas. Tivesse mais criatividade. Eu converso muito com a Fran sobre isso, né? Porque ela quer trabalhar muito com esse público que quer reduzir o consumo de carne, mas para estimular a eles a terem novas opções, a pensarem em novas coisas. Quando a gente conversava sobre uma terça-feira sem açúcar, por exemplo, não é que não podia comer doce, não era isso, mas estimulavam, por exemplo, eles tomarem um café sem açúcar. E aí eles queriam fazer isso durante a semana inteira. E aí a gente deixava um desafio extra que era assim: você escolhe qual desafio da semana você quer replicar para a semana. Então, a pessoa poderia escolher do doce. Obviamente, a maioria das pessoas escolhia um doce, né? Acaba sendo o maior desafio. Mas os feedbacks, gente, eram muito legais, assim, porque eles falavam, eram pessoas que paravam de consumir café com açúcar, mas porque consumia por questão de hábito. Eram as pessoas que começavam a provar novas opções. Então, novas possibilidades, que pensava, caramba, eu nunca pensei nisso, eu nunca pensei em comer isso. Se não fosse esse desafio de eu não poder comer, por exemplo, industrializado, o industrializado era o mais difícil. No dia, jamais que eu ia pensar nessa possibilidade, né? Então, assim, é um negócio, eu não sei, vocês aí, a Carol acho que fez um desafio recentemente também, mas é algo que funciona muito. É uma maneira de você conseguir pegar um público maior de pessoas, de você conseguir ali se conectar, você trabalhar com os pacientes ali, com as pessoas, e funciona. É bem legal. Então, quem tiver vontade de fazer, quem tiver curiosidade, assim, se quiser me chamar para pegar dúvidas também, querendo ou não, a gente teve mais de 1.000 participantes ao todo. Tinha um grupo com mais de 70 pessoas, assim, funcionou muito bem. E Eu gostei até dos Melhores Amigos também por isso, ver, por mostrar a realidade, assim. Por exemplo, hoje eu recebi um bombom, né? Fui fazer meu pé, e recebi um bombom. Então, explicar para eles como é que funciona, então, esse autocontrole quando a gente está por que comer ou por que não comer, sabe? Trazer essas questões profundas, assim, com eles ali num ambiente mais reservado, de certa forma, mesmo estando ali no Instagram, e poder explicar mais profundamente para quem está selecionado e interessado nesse assunto, né? Então, é uma outra vibe, assim. E a percepção que eles têm, né? Então, vários trazem assim, nossa, eu não tinha noção que isso tinha açúcar, eu não tinha noção que eu tomava isso todos os dias, eu não tinha, sabe? Tipo, você trazer essa percepção também acho que já é muito legal, sabe? Sair um pouco que a gente também, a gente também fica na zona de conforto, a gente sabe disso. Então, trazer essas percepções é legal. também tem outras possibilidades de desafios para se fazer, que às vezes não precisa nem envolver alimentação. Então, por exemplo, vamos ali numa semana trabalhar, por exemplo, práticas de atenção plena. Vamos fazer um desafio para a gente trabalhar a higiene do sono. Então, todo dia à noite eu vou trazer aqui estratégias para a gente conseguir. Então, assim, a gente meio que saiu um pouco do que a gente está falando, mas eu acho válido, porque isso, querendo ou não, traz ideias. Às vezes a gente fica aí, o que eu faço, né? Então, a comunidade também é isso, a gente conseguir compartilhar essas experiências para que outras, né, nutris aí, vocês aí, consigam pegar e falar, achei legal, posso fazer assim, posso fazer. Outro que eu quis ver, e foi no WhatsApp, que eu acho que entra com o que tu fez, só que eu fazia a cada 2 dias, eu dava uma tarefa. Não tinha nada a ver com alimentação. Mas era tipo, inclua. Claro, tinha algumas coisas com alimentação, mas não era só sobre isso. Então,
nos próximos 2 dias você vai incluir algo que você, sei lá, não está fazendo na sua rotina. Ah, quero beber mais água, quero comer mais uma fruta, sabe? Ah, beleza. Daí nos outros 2 dias a gente vai trabalhar o sono, então vamos tentar fazer um ritual do sono, sabe? Então é legal também isso. Eu pegava só que a cada 2 dias para eles irem fazendo. E eu acho que esses hackzinhos de metas onde a gente é por pouco tempo e a gente consegue cumprir também gera essa sensação de conseguir. Então, opa, dou conta, sabe? Minimamente. Parece que a gente sempre tem que fazer uma coisa muito grande, gigantesca, para aquilo seja realmente algo. Não, aqui eu fiz e valeu. Cara, às vezes é uma coisa simples que por 2 dias já pode trazer uma motivação ali interna diferente na pessoa, né? Não, com certeza, com certeza. Vale, é muito válido. Então, quem quiser, quem tiver vontade de fazer uns desafios, até cobrando mesmo, que você cobre R$ 39,90, R$ 29,90, né? Fala que é um valor de contribuição. Enfim, obviamente vão ter menos pessoas, né? Porque querendo ou não tem um certo investimento, mas é algo que é válido. Dá para vender, dá para você colocar, que nem eu falei isso, capta um e-mail, capta um telefone ali, você consegue conectar. Eu tenho a lista do Mais Leve até hoje, são mais de 1.000 pessoas. Vira e mexe, eu mando e-mail. Eu faço e-mail marketing, encaminho pelo Mailchimp, passo um e-mail lá, às vezes, sabe, uma newsletter ali, coloco, entendeu? Então, é uma ferramenta que não é só para você também estar captando ali naquele momento, mas para você ter essa base de dados dessas pessoas, para algum momento ali, em alguma hora, você conseguir ofertar algum produto, alguma coisa, um serviço. Então, também é essa maneira, né? Porque eu falo, se o Instagram cair, se o Instagram acabar, se acontecer alguma coisa, e aí? Você vai ficar limitada só naquilo? Como é que você vai conseguir, né, continuar? Então, vamos supor que, de alguma maneira, querendo ou não, o Instagram, ele é uma ferramenta privada. É uma empresa. É uma empresa que, dependendo de alguma coisa, eu acho muito difícil, obviamente, porque gira muito dinheiro, mas a gente não sabe. A gente não sabe o que pode acontecer, né? Eu não sou a dona do Instagram, não, infelizmente, né? Mas, assim, ah, tem que ter, você tem que ter algum contato, alguma coisa, alguma maneira de você conseguir ofertar seu trabalho sem ser ali pelo Instagram. E aí a gente entra no tópico da nossa conversa mais específica. Então, eu trouxe alguns pontos aqui, eu vou conversar mais especificamente sobre o segundo tópico aqui, tá? Mas o site, querendo ou não, ainda é uma ferramenta boa de captação de pacientes, tá? Aqui eu não estou falando de informação. Então, por exemplo, a pessoa entrou no seu Instagram, ela viu o seu site, ela leu e aí ela te mandou mensagem. Não, ela te achar pelo site, tá? Ainda funciona muito, ainda traz resultado. O meu site, ele tá como é que eu posso falar? Ele está desconfigurado para essa aplicação de SEO, então essa estratégia de marketing. Eu tirei o blog que eu tinha, então eu escrevi alguns posts lá que iam só para o site. Então, se a pessoa procurava algum assunto no Google, eu poderia estar entregando esse conteúdo para ela, essa resposta. Eu tirei porque eu não estava conseguindo fomentar isso, eu não estava conseguindo colocar conteúdo nessa, enfim, nesse blog, mas já estou vendo isso, já entrei em contato com uma equipe, porque a menina que estava organizando meu site, ela meio que me largou assim, mas para poder deixar um espaço onde as pessoas consigam te achar sem ser necessariamente pelo Instagram. E sim, é possível, porque, mais uma vez, tem a página, a pasta de blog ali, na página de blog que você pode postar sobre assuntos. Então, vira e mexe, eu ainda. A nossa geração, não sei vocês, né? Vocês são um pouco mais novos do que eu, mas eu acho que não dá muita diferença nessa questão. Eu, né, a minha geração para cima principalmente, pesquisa muita coisa no Google ainda. Então, assim, a minha ferramenta de busca é o Google. Eu choco porque a geração Z, a ferramenta de busca deles é o TikTok, né? Então, se eles têm dúvidas sobre alguma coisa, então, por exemplo, eu vou pesquisar, sei lá, sei lá, vem na minha cabeça, quantas cidades tem em Minas Gerais? Sabe, pesquisas assim, bestas? Eu vou no Google. As pessoas, a juventude hoje, eles vão no TikTok. Então, o TikTok virou a ferramenta de busca deles. Mas, querendo ou não, ainda tem uma grande leva de pessoas que pesquisam e procuram pelo Google. Então, um site,
além também de te gerar essa credibilidade, de você conseguir resumir o seu trabalho de uma maneira ali mais clara, você conseguir ter um domínio, quando a pessoa joga o seu nome no Google, isso pensando até no Instagram, mas para ela confirmar que você será a nutricionista dela, alguma coisa, eu vejo que sim, o site ele gera uma certa credibilidade, e eu falo isso com experiência, porque a mensagem que eu recebo no meu WhatsApp, quando a pessoa busca consulta, se ela clica no WhatsApp, lá do Linktree, por exemplo, é uma mensagem, e se ela entra no meu site e me manda mensagem, a mensagem é outra. Então, eu consigo saber exatamente da onde que esse paciente está vindo, né? Provavelmente ele acessou o meu site pelo Instagram, não estou falando que ele achou o meu site pelo Google, que nem eu falei, porque ele está desconfigurado para isso. Para fazer isso, tem que contratar uma equipe, obviamente, para poder organizar, para poder dar esses, para poder, enfim, aparecer nas primeiras pesquisas lá. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas elas entram no site com uma grande frequência. Então elas entram, elas olham, elas fuçam e aí elas me mandam mensagem querendo marcar consulta. Então é algo que sim, é um investimento, não precisa, hoje em dia, não precisa ser um site mega power estruturado dessa maneira, com domínio. Então, se você fazer numa ferramenta, hoje em dia tem várias ferramentas gratuitas que você consegue fazer um site, então que você consegue estruturar. Então, é algo que eu, se vocês não têm, é algo que vocês podem começar a colocar aí na meta de vocês, né, para vocês começarem a direcionar para isso. Pensar, não, vou pagar alguém para fazer, de fato, investir nisso, que não seja agora, mas que vocês tenham isso no radar, tá? Eu acho muito válido, mais uma vez, além das pessoas conseguirem te achar de outra maneira, é algo que gera credibilidade. Acho válido, fiz, depois que eu fiz, eu senti sim que tem acesso, aí você consegue ver analytics ali, você consegue ver quantos acessos tem, enfim, aí você consegue ir mexendo, e aí vai de você, né? Se você quiser fomentar isso mais do que o Instagram, por exemplo, eu conheço pessoas que postam muito mais em blog no site e falam que isso gera muito mais resultado de consulta do que no Instagram. Então, assim, então, como eu falei, estou trazendo aqui novas possibilidades. Essa daqui é uma delas, tá bom? Quero falar hoje bastante sobre isso daqui. Mais uma vez, as pessoas ainda procuram muitas coisas no Google. O Google é muito forte e ele ainda é muito relevante quando a gente fala de busca, não só de informações, mas busca de profissionais, tá? Então, eu até cheguei a postar uma vez, acho que no Instagram, acho que a Lei comentou, né, que falou, eu não tenho página no Google. Falei, não, a gente vai conversar sobre isso ainda, mas você ter o seu cadastro e você conseguir colocar no Maps ali, o seu consultório, aonde você atende, isso faz muita diferença. E sim, vem muitas pessoas daqui, tá? Eu já, obviamente, quando eu estava no Rio, era do Rio, no Rio eu fechava muitos pacientes pelo Google. Eu não tinha ali contato, eu não era de lá, eu não conhecia as pessoas, não tinha nada, as pessoas me procuravam pelo Google. Principalmente cidade grande, tá? Quando a gente fala de cidade pequena, fica um pouco mais difícil porque as pessoas não vão procurar no Google, porque elas meio que conhecem. Mas quando a gente fala de uma cidade um pouco maior, não precisa ser a capital, metrópole, não, mas uma cidade um pouco maior, as pessoas, elas vão ali, por exemplo, elas digitam no, nutricionista e elas vão ver quem está mais próximo delas. E então, por exemplo, São Paulo, as pessoas elas tendem a olhar isso porque elas querem achar uma pessoa que estão próxima delas. Então, por isso que elas vão no Google Maps. Então, o Google, desde quando eu coloquei em São Paulo, e não faz muito tempo, eu organizei isso recentemente, eu já ganhei paciente que veio do Google, que não veio da clínica, eu já ganhei comida de graça, eu já ganhei desconto em restaurante, eu já ganhei um monte de coisa, porque as pessoas, querendo ou não, elas estão me vendo ali. Elas sabem que tem uma nutricionista por ali. Então, na hora que elas estão procurando coisas aqui, mesmo que não seja nutricionista, aparece, mas se elas estão procurando nutricionista, vai me aparecer ali justamente na localização que está, tá? Como que faz isso? Como que você coloca isso, né? Como que você cria essa tua página no Google? Não é complicado. Você entra no Google e você vai na parte do meus negócios. É praticamente nesses quadradinhos aqui, ó. Vocês estão vendo? Do lado da minha foto aqui, ó.
Então, assim que você entra no Google lá, você tem seu cadastro do Gmail, né? Tá o seu login, tem esses quadradinhos aqui. Quando você clica aqui, ele vai aparecer algumas páginas do Google. Eu acho que eu posso até compartilhar aqui com vocês para mostrar. Não tinha pensado nisso. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu acho que eu tenho que compartilhar de novo, senão ele some. Então, aqui, ó, tá vendo? Vocês estão vendo meu mouse aqui? Nesse Google Apps? E aí, ele vem nessa parte aqui, ó, gerenciamento de perfis de empresa. E aí, vocês clicam aqui, né, para entrar. O meu, obviamente, ele já tá todo aqui. Então, aqui eu consigo entender quais são as interações, né? Eu consigo ver a minha página por dentro, quais são as mensagens que eu recebo, o desempenho, enfim, aqui eu consigo fazer, editar tudo, colocar foto, até não sei por que que tá sem minha foto aqui, mas enfim. Então, aqui tem tudo: o endereço, o telefone, quando que abre, né? Os pontos, então você consegue fazer isso. Eu não sei se é obrigatório ter um site, talvez não um site oficial, mas eu acho que algum link você precisa ter. Então, talvez, mesmo se você criar tipo um site pelo Canva, alguma coisa, não precisa ser super estruturado, eu acho que você precisa ter algum link ali para o Google conseguir puxar, entendeu? Fazer tipo um link. Eu posso testar depois e dou esse retorno para vocês, sendo bem honesta, não Porque lembro. Oi. eu tentei fazer o meu e desisti, porque quando eu tentei colocar o endereço da clínica que eu atendo, ele sempre pede para gravar um vídeo, sabe? Ele pediu para ti também? Então, o que que acontece? O que que ele faz, né? Ele faz o seguinte: quando a clínica, ela já tem o endereço de lá, né? É. Então, assim, ela já tem o endereço dela no Google. Para não começar a gerar esse conflito de informações, ele meio que pede uma autorização, alguma coisa do tipo, meio que para provar que você está ali. Mas o que que acontece? Essa clínica, né, que eu tenho, já tem o endereço da clínica, que é o mesmo que está aqui. Então, se você jogar no Google, o mesmo endereço vai aparecer não só o meu, como de outros profissionais que estão lá. O que acontece? O Google ele foi lá e bloqueou. E assim que eu divulguei, ele bloqueou, ele travou o meu acesso. Mas aí eu entrei, você vai lá e pede para ele analisar a situação. E você explica, você fala: olha, eu trabalho numa clínica multidisciplinar. Essa clínica já tem. Cada profissional atende por conta própria. Então, porque às vezes eles falam assim, cria um sublink ali com aquela clínica, mas não, você vai contar que você atende por conta própria, e aí por isso você precisa criar esse endereço. Eles vão analisar e aí normalmente eles liberam, porque isso já aconteceu no Rio de Janeiro, porque ela no Rio atendia também coworking, que é um pouco Uhum. similar, né? E aí Sim. travou também, ele bloqueou, mas aí, e normalmente são pessoas que analisam isso. Então você explica mesmo. Fala: olha, eu sou nutricionista, eu atendo num espaço assim, 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 e eu preciso criar essa página para divulgar. Então você faz isso, mas se for para gravar vídeo, Tá, você vai lá e grava e manda. Aí, se ele tá. bloquear por conta disso, você vai lá no seu e-mail e pede recuperação. Demora uns 5 dias ali, mas normalmente eles aprovam depois disso. Eu nunca tive problema, Tá. tá? Então funciona. Mas enfim, é aqui que vocês fazem. Isso, gente, é muito, muito, muito válido. Não subestimem o Google. Mais uma vez. Opa, peraí, eu fiz errado aqui. Muitas pessoas pesquisam, principalmente pessoas de cidade grande. Então, é algo muito relevante. Tá, então assim, isso aparece aqui, então basicamente é essa imagem, quando a pessoa clica ali em cima, aqui do nomezinho, então tem o meu nome, primeiro que eu tô fortalecendo isso, né, tô trazendo ali, tô aqui no local, então as pessoas vão conhecendo, as pessoas vão vendo, tem avaliação, vou falar disso agora, porque isso daqui também é muito válido, aqui ele traz um resuminho, né,
Mas, por exemplo, todo final de consulta, obviamente não são todas as pessoas que respondem, elas falam, ah, pode deixar, eu respondo, mas passa um tempo depois, eu vou lá e encho o saco de novo. Eu falo, ah, eu tô vendo aqui nas avaliações, eu vi que você não respondeu, você consegue responder para mim, por favor? Então, eu vou tentando captar. A maioria das pessoas não respondem, elas falam, ah, pode deixar, eu escrevo, mas sei lá o porquê que elas não colocam. Mas você fica um pouco em cima ali, aí algumas vão e respondem. Então, isso daqui também é muito válido, porque a pessoa está procurando, de repente ela acha seu serviço e já tem feedbacks ali. Então, todo final de atendimento meu, que eu tenho de programa, assim que eu vou finalizar, eu mando mensagem, falo, e aí eu mando o link lá pedindo avaliação. Eu falo, Fulano, você poderia escrever, para mim é muito importante, para o meu trabalho é muito importante. E aí é um feedback visual, não é um feedback que você tem que ficar o tempo todo ali repostando. É claro que o Instagram também conta, mas isso daqui é muito importante. Pode falar, Lê. No caso, tu ainda faz isso, tu pede, eu também pedia. Eu mandei ali que eu tenho. O que que eu fazia? Eu mandava o link também depois da consulta e pedia para eles dar o feedback. Só que depois de uma mentoria que eu tive, outra, né, não com a Verônica, o moço da mentoria falou que não era interessante. Tipo, ele falou totalmente o contrário de ti. Mas, Só que, claro, hã? mas qual que é a desvantagem disso? Então, porque daí o que que eu fazia? Quando eles Ah, comentavam aí, eu recortava e botava lá no Insta. Só que daí esse moço falou que, tipo assim, engaja muito mais se a gente fala da conversa do WhatsApp do que ficar pedindo pra ir lá no Google. Aí, tipo assim, tu já fica confusa, entendeu? mas Porque daí, assim, ó, aqui, eu não lembro direito, mas quanto mais comentários sobe, eu acho, né? Tipo, quanto mais você vai. coisa positiva. Aham. Isso, porque daí eu tinha lido isso em algum lugar, e aí foi o que eu comecei a fazer. Eu pedia sempre para eles irem lá, dar o feedback e tudo mais. Só que, tu vê, né? Daí eu parei, hoje eu nem faço mais, eu só peço mesmo para me contarem ali para eu bater print do feedback e botar no Instagram, mas antes eu tava fazendo igual tu, porque eu achava muito bom. Olê, mas uma coisa não exclui a outra. Você pode ter o feedback no WhatsApp e você pode ter o feedback do Google. Eu não tô entendendo, entendeu? Tipo assim, eu concordo, o feedback, mas isso, primeiro que você pode ir captando o feedback desse paciente seu ao longo do acompanhamento. Você não precisa esperar Uhum, finalizar no WhatsApp, você está conversando com ele ali, né? aham, E aí você pode bater uma conversa com ele no WhatsApp, perguntar, e aí, como é que foi? O que que você acha de uma maneira mais aham, descontraída? E aí você fala, ah, é legal. Aqui, você conseguiria me mandar? E eu falo, você pode, porque isso é muito importante para o meu trabalho, com certeza. Eu falo, se sim, você sentir a vontade, obviamente, isso vai me ajudar. Você poderia, colocar um feedback, óbvio, né? Eu falo para a pessoa, se foi importante para você, se você achou que foi de fato relevante, porque vai me ajudar. sim, Então, assim, uma coisa não exclui a outra. Você pode ter uhum, esses feedbacks de print de WhatsApp, mas também ter aqui para fortalecer. Então, imagina, a pessoa tá ali, pensando em você e tal. Será que eu marco a Letícia? Não, tá pensando, né? Aí ela vai falar, deixa eu uhum, olhar no Google, deixa eu ver aqui. Aí aparece numa página sua, com 25 avaliações. Meu, é pouco ainda. Tem uma amiga minha lá em uhum. BH que ela tem mais de 100, assim, e ela fala, eu só Sim, fecho. aqui em Criciúma também tem uma moça, tem uma Nutri que tem 115. Eu Ela, falei, meu Deus, eu tenho que botar mais comentários. sim, Só que porque daí no fim né, eu acabo indo pela influência do que o outro está falando. Não, não posta, não faz isso, não faz aquilo. Daí no fim tu fica até confusa. Mas eu gostava bastante de mandar, porque daí eles iam lá, clicavam, botavam, né, estrelinhas, botavam lá o comentário. te fortalece. Vou, vou, Gente, vou continuar então. eu acho que, a minha opinião é que eu acho que não existe nada que não deve ser feito. Eu acho que tudo é válido. Entendeu? Uhum. Porque você vai ficar só. Aí, mais uma vez, você fica no WhatsApp e no Instagram, WhatsApp, Instagram, WhatsApp, aí você fica refém mais uma vez daquilo ali. Por que que você não pode tentar um outro caminho? Por que que você não Sim, pode ir para outro lado? Que nem você falou, você já sabe que tem uma nutricionista que tem. Então, às vezes a pessoa procura, ela fala: caramba, nossa, essa pessoa daqui, olha, o povo tá sim. falando bem. E sim, as pessoas. Quando eu vou procurar restaurante em São Paulo, por exemplo, né, que eu falo que eu não conheço, a primeira coisa que eu faço é jogar no Google. Ver os comentários, né? Ver se é um Primeira lugar coisa que eu bom, vou ver, se. exatamente. Aham.
né? Se não tem no TripAdvisor lá, normalmente eu olho, mas eu olho esses feedbacks, eu vejo isso é muito importante. Eu não coloquei aqui, mas tem também uma ferramenta que traz muito feedback, mas aí é isso, aí também é muita coisa para o paciente escrever, né? Escreve aqui, escreve Uhum, ali, é bom também você concentrar um pouco, mas o Doctoralha, né? uhum, Ele também tem feedbacks, muita gente procura, por exemplo, o meu cirurgião plástico, né? Quando eu coloquei, eu tenho silicone, tem prótese, eu achei lá. Então eu fui fuçando, 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 eu não fui no Instagram, até olhei o Instagram, mas eu não defini pelo Instagram, eu fui caçar feedback dele, eu fui ver o que que as pessoas estavam falando dele. E eu uhum, acho muito mais, como é que eu posso falar? Nossa, fugiu a palavra da minha cabeça, mas de confiança você olhar aqui no Google, porque aqui você não consegue fingir. A uhum. pessoa tá ali, aqui não tá aparecendo, mas eu tenho muitos que aparece nome, aparece a foto da Sim, a pessoa, foto. Uhum. print no WhatsApp, querendo ou não, dependendo ali, você, A né? gente nem mostra, né? A gente mostra Porque só o não feedback mesmo. pode. Porque se É. você mostrar a foto da pessoa, você está invadindo o espaço dela, porque ela mandou para você. Aqui não. Aqui ela postou publicamente, para todo mundo ver. Então, se você pegar um print aqui e colocar lá, tá público, tá no Google. No Uhum, WhatsApp, você dá um print da foto da pessoa, você tem. É contra a ética, né? Nem pode você pegar ali e postar. Você uhum. posta um cortadinho. Qualquer pessoa pode escrever aquele cortadinho. Sim, Entendeu? Qualquer pessoa pode escrever. Eu posso, você pode escrever para você mesma e postar aham. ali, entendeu? Aqui não. Aqui não tem como você fazer isso. Aqui são realmente pessoas que estão. Uhum. Então, eu acho muito válido. Mais uma vez, uma coisa não exclui a outra. Pode voltar a Vou fazer continuar então. sem Aí, no medo. caso, tu manda, tipo assim, sobre a consulta, né? Que foi um prazer atender, nananã, ajudar ele, e aí tu pede o link, né? Porque era o que eu fazia. Eu pedia pra ele dar um feedback pra me ajudar, né? A alcançar outras Isso. pessoas que também precisam da ajuda. Exato, para ajudar, e tipo assim, não tem problema nenhum você falar isso, para ajudar o meu trabalho, fortalece, Hum, para mim é importante seu feedback, porque isso, né, exatamente sim, alcança outras para pessoas. outras Ah, pessoas. então tá, vou continuar. Pode continuar sem medo, porque o que que de ruim pode acontecer nisso daqui? Qual que é o lado negativo, né? Não tem nada. Pode falar, Gabi. Não, só para reforçar essa importância do Google no meu negócio, porque aqui na minha família tem uma empresa e são inúmeros, inúmeros clientes, já é extremamente cultural. Eles chegarem e falarem, não, eu vi o conceito de vocês no Google, muito bom, eu vim pelo Google, eu vim pelo Google. Inclusive, aí a gente começou a pedir, já está tão cultural que qualquer serviço na minha família que a gente vá contratar, vamos olhar o Google Meu Negócio. Então, é uma coisa, eu acho até mais forte, como o B falou, do que print do Instagram. Porque print do Instagram não passa tanta credibilidade do que uma coisa que não pode ser editável. Uhum. Inclusive, se eles colocarem coisa ruim, também não pode apagar, fica Sim, lá não pode. sem a gente, a empresa, poder apagar. Horrível. Mas também o lado bom é que quando é coisa boa, tá lá. Eu acho hiper válido, até mais do que o Instagram, gente. Sério. Não É é. isso, era só para reportar. Não, maravilha, excelente feedback que você trouxe, porque realmente é algo que as pessoas, que nem eu falo, vai deixando de lado. Instagram, 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 aí você fica naquele sufoco, ai meu Deus, tem que captar, tem que postar, tem que postar. Tem uma ferramenta aqui que pode te ajudar. Esses dias, uma paciente marcou consulta comigo, aí eu apertei para ela. Ela falou assim: te vi no Google. Aí te vi no Google, daí aí na hora que joga no Google ali, que ela clica, né, que ela clica aqui, ele meio que já começa a dar tudo que tem meu nome. Daí aparece LinkedIn, aparece Instagram, aparece meu site, aí começa a aparecer tudo que tá linkado ali no meu nome. E aí a pessoa fala: "Caramba, essa pessoa, ela realmente ela tem uma carreira, né? Ela tá ali, ela tá nos lugares, ela tá nas coisas". Porque senão a gente vai ficar só refém daquela ferramenta. Mais uma vez, o Instagram é muito importante, muito válido, a gente vai estar ali, mas olhar para esse lado. Então, quem não tem, faça e peçam sim, tá? Feedback dos pacientes de vocês, porque que nem aqui tá resumidinho, mas tem grandes feedbacks, enfim. E aí tem um ponto também, é algo que eu não faço há muito tempo, mas não sei, honestamente qual que é a validação disso? Eu fazia isso quando eu morava no Rio ainda, e lá aparecia muita gente pelo meu, que vinha do Google, né? Eu já vi pessoas falando que isso é válido. Não quero trazer aqui vocês como uma afirmação 100%, mas tem como você fazer post também no Google.
Ali no Google Meu Negócio, você faz post. E esse post, ele pode alcançar pessoas. Quanto mais post você vai fazendo, não é nada complexo, porque ele nem deixa você escrever muita coisa. Então, eu trago, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, esse post aqui meu que eu fiz no Google, ele basicamente é o resumo daquele post meu do Instagram que eu promovo. Então, é meio que o resumo do meu trabalho. Então, na hora que a pessoa ela entra no Google, ela também consegue acessar esses posts. Então, você pode trazer alguns posts ali, não para alcançar, mas meio que para resumir o seu trabalho. Então, traz alguns pontos. Ah, eu falo de estilo de vida, eu falo de comportamento, eu falo de emagrecimento disso. Você faz ali meio que trazendo o seu posicionamento em relação a isso, porque também é válido. Então, você pode, sei lá, às vezes fazer uma vez por semana, você pega um post do Instagram. Vou ser bem honesta, eu vou voltar a fazer isso daqui para ver se traz alguma diferença. Vou testar na prática e depois eu conto para vocês. Vou pegar aí os próximos meses, vou tentar fazer uns 2 posts por semana. Que eu falei, não vou ficar perdendo tempo muito com isso aqui, mas eu pego o post que eu fiz no Instagram, copio e colo aqui, e aí é isso. Mas tem também essa possibilidade, se quem não sabe, né, de você fazer post no Google e eles alcançam algumas pessoas. Não sei como, não sei como é que chega nessas pessoas, sendo bem honesta, mas, mais uma vez, eu acho que o que é válido é que quando a pessoa entra ali, ela consegue ter acesso, tá, a esse conteúdo. Então, alguma dúvida em relação ao Google, antes da gente seguir? Não. Tem mais alguém aqui que usa? Não? Que validou? Mas enfim. Então, quero todo mundo com a página no Google. Gente, eu trouxe aqui também outra maneira. Eu acho que praticamente todo mundo aqui ou já atende, ou já atendeu, ou já, enfim, já trabalhou com essa dinâmica. Mas esse ano, né, o ano passado, na verdade, eu busquei uma clínica em São Paulo, né, para começar a atender lá, para começar a fazer meu nome, justamente para eu conseguir também tirar um pouco das minhas costas esse peso e essa necessidade de depender 100% do Instagram. Então, existem muitas clínicas multidisciplinares, tá, que tem espaço para profissionais e que a própria clínica já tem o seu movimento e esse próprio movimento dessa clínica te traz pacientes. E aqui eu não estou falando de atender com convênio, tá? Atender com plano. Eu já trabalhei dessa maneira com plano em clínica que eu entrava com plano, mas nessa clínica, por exemplo, tem bastantes profissionais lá, então tem um movimento legal. Eu mostrei ele para vocês, né? Fica num lugar muito legal de São Paulo, fica do lado da Paulista, num bairro muito bom, um bairro nobre de São Paulo, para quem não conhece. E tem vindo pacientes para mim de lá. Eu coloco o meu valor, obviamente eu pago uma taxa para o espaço, né? Ela funciona basicamente como um coworking, mas tem a divulgação da clínica. Então, o dono da clínica, por exemplo, ele paga o Google Ads, ele promove, ele então, tem o site, então as pessoas vão atrás, aqui eles vão fuçar nas pessoas, então, tem uma outra pessoa que, querendo ou não, de alguma maneira, está fazendo marketing ali também, te impulsionando, sabe? Obviamente, não de uma maneira muito potente, porque tem vários profissionais envolvidos, mas que te faz ter network, que te faz ter contato, que te faz conversar com os profissionais. Então, eu conheci alguns profissionais, a gente está desenvolvendo alguns projetos internos da gente conseguir fazer consultas juntas. Então, tem uma nutróloga que aí ela pega o paciente e aí ela me encaminha, então a gente fecha um programa, um pacote, né? E aí eu recebo um tanto pela minha consulta. Então é tudo muito, obviamente, conversado, negociado ali, mas eu estou captando, conseguindo pessoas que eu não conseguiria e que não estão vindo no Instagram. Então, se hoje o meu Instagram fechar, acabar, né? O meu, Verônica, eu, de alguma maneira, eu ainda tenho um recurso aqui, não é a minha porcentagem maior de pacientes, querendo ou não, ainda é do Instagram, é desse online, mas é um espaço que está me permitindo chegar em novas pessoas e conhecer, querendo ou não, novas pessoas conhecendo o meu trabalho. Então, eu acho muito válido também olhar para esses espaços. Ver como que eu faço isso, como que eu vou atrás. Gente, eu vou no Google e coloco
clínica, por exemplo, né, que eu trabalho com essa parte mais integrativa, clínica integrativa. Eu mandei mensagem em praticamente todas as clínicas que eu achei que fazia sentido. E delas, várias me responderam, várias. Algumas eu não aceitei porque era mais voltado para estética, algumas coisas, e tem até uma outra agora que eu vou começar a atender lá também em São Paulo, também que já tem um movimento, mais uma vez, não é por plano. Então, eu coloco o meu valor da consulta, tem mais ou menos o valor. Aqui, né, a gente meio que colocou o valor que todas as nutricionistas atendem. Então, é válido também tentar isso. Então, às vezes, atender que seja uma vez por mês, que seja duas vezes ali por mês, mas é uma maneira de você começar a ser vista de uma outra maneira, sem ser ali ficar refém disso. Então, entrar numa clínica que já tem nome, mesmo que seja por um tempo, mesmo que seja por um período ali, por mais que não seja um retorno financeiro tão bom, porque, mais uma vez, você tem que pagar a porcentagem, né, para a clínica. Essa clínica que eu tive sorte, porque a porcentagem dela não é tão alta, é 30% de repasse, mas tem clínica que trabalha com 50 a 50, enfim. Aí tem que procurar, mas eu acho também muito válido, tá? Então, é isso. Joga no Google e vai pesquisando e vai mandando mensagem, fala, sou nutricionista, tô querendo colaborar com o espaço, eu acho que tem muito para agregar, sempre falando, né, em agregar pro espaço, não para você, mas estou buscando, enfim, conhecer novos espaços ali, alcançar novas pessoas, então e algumas vão te responder, outras não. Você manda mensagem no WhatsApp, manda e vai entrando em contato e vai buscando isso. Eu acho muito válido e, mais uma vez, tem me ajudado muito nesse momento a atrair pessoas sem ser pelo meu Instagram, vindo de outros profissionais também que vai me trazendo, tá? Então, às vezes, trabalhar em parceria com um endócrino, ou com um psiquiatra, ou com um psicólogo, e fazendo esses networks, esses contatos também é muito válido. Sai dessa necessidade de estar 100% ali dentro do Instagram, ok? Opa! Eu coloquei aqui o WhatsApp. É claro que essa parte do WhatsApp aqui, ele vem um pouco desse Instagram, e aí eu volto um pouco naquilo que eu comentei com vocês, por exemplo, do grupo de desafio, dessa questão, né, de como que você também consegue captar esses contatos no WhatsApp, você consegue ter uma base ali de contato mesmo de pessoas que estão interessadas no seu serviço, seja de e-mail ou seja de WhatsApp. É extremamente importante vocês terem essa base e vocês irem construindo essa base de alguma maneira, mais uma vez, para vocês não ficarem 100% sempre refém do Instagram. Então, no WhatsApp, o que que eu fiz, o que que eu tenho? Ah, isso daqui é um print real do meu WhatsApp, tá? Então, o que que eu tenho? Todos os pacientes que me mandam, todos os meus seguidores, né, as pessoas interessadas no meu serviço, que me mandam mensagem e elas não marcam consultas, eu salvo o contato dessas pessoas. E todo o meu WhatsApp ele é feito de labels, né, que são as etiquetinhas. Então, por exemplo, eu tenho meus pacientes ativos, então se eu precisar conversar com os pacientes que estão ativos, eu clico lá na minha etiquetinha e aparece só esses pacientes, então eu consigo organizar dentro do meu WhatsApp quem é meu paciente, quem quer ser, quem gostaria de ser meu paciente, mas que não fechou, que não me respondeu, quem é a mentorada, quem é da clínica, por exemplo, eu tenho tudo isso muito bem organizado. Mas isso daqui é muito bom porque, por exemplo, no começo do ano, isso daqui me rendeu bons pacientes. Então, eram pessoas que tinham mandado mensagem, por exemplo, durante o ano passado todo. Chegou no começo desse ano, exatamente no dia 7 de janeiro, eu peguei, sentei e mandei uma mensagem para praticamente todos eles. E eu tenho praticamente, eu acho que são uns 380 pessoas com essas etiquetinhas. Eu não mandei para todas, mas eu fui entrando em uma e colocando. Olá, Janaína, tudo bem? Espero que você esteja bem. Eu tô te mandando uma mensagem. Na verdade, eu acho que foi do meio do ano para o final do ano, não foi do começo do ano. Foi pessoas que tinham mandado mensagem mais recente. Você me mandou mensagem procurando a minha ajuda para isso. Espero que você já tenha conseguido melhorar. Mas caso não, eu estou passando aqui para te fazer uma proposta. Eu estou abrindo um programa especial aqui de começo de ano e tá com um valor super bacana e eu tenho certeza que pode te ajudar, caso você ainda esteja precisando. E tá aqui. Nisso eu fechei, eu acho que 7 pacientes
nessa brincadeira de pessoas que tinham me mandado mensagem que eu consegui meio que recaptar de novo essas pessoas. Então, esses programas que eu falo, por exemplo, essa questão de desafio que vocês fazem, por exemplo, para mandar material. Então, sei lá, vocês criaram um e-book. Ah, criei um e-book de receita. Tô dando um super exemplo aqui, tá? Aí você posta no Instagram. Gente, quem quer o e-book de receita, manda oi aqui. E aí você pede, se você não tiver o site, porque tem como fazer isso através de automação, né? A pessoa, vocês já fizeram isso provavelmente. Se for baixar um e-book, alguma coisa, vocês colocam o e-mail de vocês, e aí essa pessoa, ou você faz um download na hora, ou você recebe esse material por e-mail. O que que a pessoa está fazendo aí? Ela não está querendo te dar isso de graça, ela está querendo pegar o seu contato em troca disso que ela criou. Porque em algum momento, nesse contato, ela vai te fazer uma oferta. Ela vai te oferecer alguma coisa. Então, comecem a criar essa base. Tem uma nutricionista em São Paulo, eu conheci ela uma vez, enfim, ela tinha uma newsletter, então ela sempre mandava algumas coisinhas, e aí ela sumiu muito tempo, até no Instagram, eu seguia ela, nunca mais vi conteúdo dela nem nada, e aí de repente eu recebi um e-mail dela, porque ela lançou um chocolate, ela lançou uma linha de chocolate, tipo, super funcional, então para dar energia, enfim, ela é meio Ayurveda, essas coisas. E aí ela mandou, eu recebi um e-mail dela fazendo a oferta do chocolate. Na mesma hora eu falei, nossa, Valentina, faz muito tempo que eu não vejo ela, deixa eu ver. Voltei no Instagram, a gente meio que voltou o contato. Mas, ou seja, ela fez uma oferta de algo para mim que não tinha nada a ver com o que eu estava assinando, mas ela tinha o meu contato. Ela tinha meu e-mail, ela tinha meu telefone. Não, era e-mail, né? Ela fez por e-mail, ela tinha meu e-mail, porque em algum momento ela captou esse e-mail. Então, por mais que nesse momento, às vezes, você olhe e fala, não faz muito sentido eu usar isso aqui agora, tenham. Tenham uma planilha com contatos de pessoas que de alguma maneira interessaram pelo seu serviço, seja via e-mail ou seja WhatsApp. Guarda e vai tendo, porque qualquer oportunidade, se você, por exemplo, for criar um grupo de desafio, é que eu não tenho muito mais cabeça para fazer essa coisa de desafio, mas, por exemplo, caso eu decida fazer, antes de postar no Instagram, eu iria fazer o quê? Eu iria entrar aqui no WhatsApp e mandar para cada uma dessas pessoas e mandar. Gente, olha aqui, você buscou meu serviço, provavelmente não fez sentido na hora, mas eu tô criando um grupo de desafio aqui que eu acho que para você vai ser perfeito. O que que você acha? Eu tô vendendo diretamente para ela. Eu tô ali no WhatsApp antes de jogar isso no Instagram. Então, é muito, muito importante vocês irem salvando. Então, todo mundo que mandar mensagem para vocês, salvem isso, coloquem numa planilha ou salvam no WhatsApp e vai armazenando, porque são pessoas que de alguma maneira demonstraram interesse e que de algum momento você pode captar essas pessoas, tá? Principalmente e-mail. Eu acho que e-mail é muito válido ainda, que nem eu falei. Talvez você não precisa ficar mandando newsletter toda semana, todo mês ali. Mas quando você tiver uma oferta, alguma coisa, tenha os softwares, né? Tem o Mailchimp, por exemplo, que você faz o e-mail, você consegue mandar para várias pessoas de uma vez, sem precisar cair no spam. Então, ele consegue migrar isso, ele consegue direcionar e fazer esse e-mail marketing bem, bem interessante, mas no WhatsApp também. E é isso, né? Você só consegue falar que realmente, nossa, eu não tô conseguindo fechar. Eu só falo, nossa, esse mês eu fui muito ruim de conseguir captar paciente depois que eu usei todas as minhas estratégias. Eu tenho minha meta ali para o mês de fechar tantos pacientes. Se eu não consigo, eu entro aqui, ó, e saio catando umas pessoas aleatórias. Eu falo, nossa, essa pessoa me respondeu, ela me deu atenção, tudo, mas ela não marcou. Falou, oi, fulano, e aí, como é que você tá? Quanto tempo? Espero que você tenha resolvido suas questões aí. E eu vou tentando ofertar, eu vou tentando vender e vou aqui por fora, né? Sem precisar ficar no Instagram, nos stories, postando, postando e vendendo, e vendendo, e vendendo. Eu vou diretamente na fonte ali. Então, funciona muito bem. Dito isso, eu coloquei uma mensagem final aqui, uma mensagem muito boba, mas eu acho que é a mensagem para poder fechar tudo que a gente conversou isso, que é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, a partir do momento que você busca captar mais paciente, conseguir ter mais pacientes e todas essas questões, sair um pouco da bolha de Instagram e começar a distribuir esses ovos em novas cestas.
que nem eu falei para a Lei, que ela falou, né, ruim. Não existe nada ruim. Tudo é possibilidade. Então eu tento daqui, eu tento dali, eu vou tentando daqui, e aí eu vou de várias maneiras tentando ali e buscando pacientes para que eles chegam até mim e não só ficar ali refém do Instagram. É claro que a partir do momento que você vê, ah, não, o Instagram me traz mais pacientes, então eu vou direcionar o meu tempo maior para a produção de conteúdo do Instagram. O Google, então deixa eu, né, começar a colocar um dinheirinho aqui no Google Ads, por exemplo, deixa eu tentar fazer uma promoção aqui. Será que, por exemplo, meu blog, né, no meu site, eu conheço um nutricionista, por exemplo, que capta paciente no LinkedIn. O Instagram dela, ela mal posta, ela tem, sei lá, pouquíssimos seguidores, mas ela é top voice do LinkedIn, porque ela posta todos os dias no LinkedIn. Ali foi o espaço que ela achou. Também é uma possibilidade. Tá? Eu já recebi mensagem no LinkedIn de pessoas querendo marcar consulta comigo. E olha que eu não sou tão ativa lá. Vou começar a ser agora, de novo, tentar mais uma vez. Mas, enfim. E eu recebi mensagem de falar, Verônica, como é que é a tua consulta? Tal. Então, a gente também tem que olhar mais para fora, entender que tem um leque. É claro que a gente não dá conta de abraçar tudo, mas vai fazendo um teste, vai testando, vai buscando, vai olhando e vai tentando aonde você consegue performar melhor e consegue atrair melhor esses pacientes, tá? Era basicamente isso. Alguém tem algo a falar, a contribuir, alguma dúvida, alguma questão? Você sabe que eu não vou aceitar ninguém falar, né? Agradecer só Nessa mais uma altura do vez. campeonato, vocês sabem, né? E ovos na cesta não é uma frase boba, não. Eu acho que serve para tanta coisa, né? É isso aí mesmo, diversificar. E é isso. Oi, Fran! Oiê, eu que estava aqui quietinha. Boa noite, meninas. Boa noite, todo mundo. Mas eu escutei praticamente tudo, né? Só ali o comecinho que foi um pouquinho mais conturbado, porque eu estava chegando em casa. Mas, assim, fez muito sentido. Acho que tudo para mim ainda não são ovos na cesta, né? Porque eu estou começando. Mas acho que é muito bom a gente ver, né? Todas essas possibilidades e eu já vislumbro, assim, né? Não só o Instagram, que eu tenho que tomar coragem ainda para começar Uhum. a se realmente ficar ativa lá, mas também já buscando a questão da clínica mesmo, né? Que até comentei com você, que é uma outra opção para mim, assim. Eu acho até, me sinto até mais confortável de procurar agora uma clínica do que a rede social, por exemplo, né? Então, acho que faz muito sentido a gente vai encontrando o que se ajusta mais para a gente, principalmente assim, no momento, né? Exatamente. E às vezes também por fora, você vai se fortalecendo por fora, né? Conseguindo ali se fortalecer melhor nesses atendimentos, né? Conseguindo conectar com mais paciente, tendo mais feedback para você e para a rede social. Então, às vezes, o movimento também ele pode ser inverso. Para muitas pessoas é mais fácil chegar ali no Instagram e sair falando, falando, falando e captando. Mas talvez para outras pessoas, esse movimento, né, de talvez de dentro para fora, não sei como que eu posso falar isso, mas que você vai trabalhando ali primeiro, vai construindo essa estrutura, essa experiência, para depois você trazer para o Instagram e ali, de fato, você se fortalecer. E dependendo também de espaço que você entrar, clínica, algumas coisas assim. Eu tenho uma amiga que ela trabalhava numa clínica, ela conseguiu pegar uma clínica lá em BH muito famosa, assim, sabe? E aí ia várias blogueirinhas, assim, blogueirinhas subcelebridades, né? Mas era gente que tinha, querendo ou não, um certo alcance ali. A Jéssica cresceu muito, sabe? Ela conseguiu fechar a agenda dela. Hoje ela saiu da clínica, hoje ela atende só no particular, mas ela precisou estar ali para ela fazer essa base dela, para ela conseguir se estruturar. Ela fala, ela mal posta no Instagram ali, mas ela fala, eu não tenho problema com a agenda. A minha agenda não é um problema. Eu acho que ela atende numa outra clínica uma vez por semana também, então ali chega pacientes, né, que não vêm dela, vêm da clínica. E ela fala. Eu conversei com ela antes de procurar a clínica, que eu queria ouvir a opinião dela em relação à clínica, né? Então, eu falei, o que que você acha? E tal. Ela falou, olha,
Para mim não tem, é tranquilo, porque eu não preciso ficar ali igual você, postando diariamente no Instagram, precisando ficar criando conteúdo, que para mim é um desafio tanto. E eu tô com a minha agenda cheia, eu tô bem, tô ganhando o que para mim é o suficiente ali no momento, tô fortalecendo, tô fazendo meus contatos, meus networkings, vou buscando ali. É claro que o Instagram, gente, a internet, querendo ou não, ela potencializa tudo, né? Então, ela consegue colocar isso numa potência muito maior. Então, às vezes, você consegue, a gente deslumbra um pouco, porque de fato tem muita gente que consegue ganhar muito dinheiro ali na internet. Então, ali você consegue falar com muitas mais pessoas. Você consegue, às vezes, a gente faz um post, a gente falando, caramba, deu só isso, mas ela tem 1.000, 2.000 visualizações. Você fala, caramba, aonde que eu ia conseguir falar que ia ter 2.000 ou 1.000 pessoas me escutando, me vendo, né? Uns stories da 1.000, você fala, caramba, mas 1.000 pessoas é muita gente. Então, ela tem essa potência, ela coloca, ela eleva tudo, mas não é a única. Então, para quem tem esse bloqueio, ou para quem, querendo ou não, tem esse certo sentimento de pressão que acaba colocando, meu Deus, eu preciso disso, porque o meu questionamento era esse. Eu falei, eu não posso depender de um lugar só. Eu não posso depositar todo o meu dinheiro que ele vem, né, de um lugar. Porque se isso uma hora não funciona, se isso uma hora dá um problema, e aí? Minha carreira acaba? Eu deixo de ser nutricionista porque eu estou captando só ali no Instagram? E aí, se uma hora eu não quero mais saber daquilo, se uma hora aquilo não faz sentido, se eu... E aí? Minha profissão vai acabar? Eu rasgo o meu diploma, minhas pós, tudo? Não, eu não posso. Então, por isso que eu comecei também a movimentar e buscar outras coisas e dar atenção para essas outras coisas. E eu comecei a pensar, comecei a perceber que realmente faz sentido. Realmente vem e uma coisa vai complementando a outra. Por isso aquela frase, né? A gente não depositar tudo na mesma cesta. Então, a gente vai distribuindo para que tudo ali faça equilibre melhor, né? Enfim. Alguém tem mais algo para acrescentar? Lê, Miriam, deixa eu ver quem tá mais aqui. Carol, tá quietinha? Alguém tem algo para falar? Eu fui comer, eu perdi um pouco dos últimos 20 minutos que estava falando, depois eu vou assistir de novo. Lê, tem alguma coisa para acrescentar, para comentar? Não, bastante coisa. Tem muita coisa para fazer. Para falar, não muito, mas para fazer, Para falar, não, mas para fazer, ó. Exatamente. para O fazer, meu sentimento. Ela já tá ativando o Google Negócio dela ali. já, já tá colocando em prática já. Mas é isso. Sobre a questão do WhatsApp, vocês têm essa base de contato? Vocês têm alguma coisa do tipo? Vocês já pensaram nisso? Vocês fazem essa oferta por WhatsApp, por e-mail? Alguém ou não? Eu tenho os labels, vê. Tipo, Oi? então, eu tenho aqueles labels de interessado. Peraí. Eu tenho isso no Instagram, sabe? Deixei também marcado para vai que um dia, né? Então, não apago nada, tá tudo ali. Essa do e-mail, acho que eu nunca parei para fazer, mas como eu já fiz um desafio com a personal que eu tenho de parceria, a gente fez o formulário. E, Uhum. cara, deu 60, 70 respostas. Então, tem 60, 70 e-mails ali. Muita coisa. Bom, eu nunca tinha parado para valorizar. Estão ali no formulário. Eu falei, não estão ali quietinho e eu não estou investindo nisso. Sabe? Até eu acho ver, não sei, tipo, um próprio desafio de poder divulgar isso para mais pessoas, né? Então, usar isso, né? É uma ótima opção. Eu vou olhar do Google. Quinta eu vou na clínica, então eu vou ver se eu faço essa filmagem para ver se dá boa. Eu acho que é isso. O LinkedIn eu não sou muito ativa também. Tá lá, mas coitada. Tô É, paradinha, assim. existe, né? Um tempinho, um cuidado. Também não E consigo, assim, porque lá é mais exigente, assim, sabe? Eu acho que lá você não pode sair falando qualquer coisinha, assim, mas é sim, uma ferramenta, é um lugar. Se alguém quiser se aventurar lá, tem espaço. aqui Mais eu que já testei essa questão de, por exemplo, mandar e-mail para médicos, né, para associar. Uhum. Mas, vou ser bem sincera, Vê, nunca me responderam. Não? Não. Não sei se foi a minha comunicação, que talvez, né, sei lá, não foi muito assertiva, talvez, mas nunca nem falar um não, sabe? Porque Uhum. nunca responderam assim.
E Você sobre as pode clínicas, mandar mensagem, por exemplo, em clínica, uma coisa que eu fiz muito, porque eu estava pensando em mudar para o Espírito Santo esse ano, né? Numa dessas minhas loucuras da vida. Eu estava querendo ir para Vitória, ainda não tirei da minha cabeça 100% não. E aí eu falei, vou tentar caçar alguma clínica lá, né? E até apareceu. Mas aí o que que eu fiz? Eu mandei mensagem no WhatsApp da clínica como se eu fosse marcar consulta. Aí eu mandei, aham, oi, tudo bem? Meu nome é Verônica, eu sou nutricionista, estou me mudando para o Espírito Santo, estou buscando espaço para trabalhar. Tem algum e-mail ou algum contato de alguém que eu possa falar diretamente, que eu possa entregar o meu currículo? Aí as pessoas mandam, tem esse e-mail, tem esse telefone, tem a da doutora, teve umas que eu falei diretamente, em São Paulo também aconteceu isso. Então, assim, você pode às vezes mandar, sabe? Porque às vezes você manda naqueles e-mails geral lá, se perde. sim, Então, também é uma possibilidade. Mas, assim, uma coisa que eu sempre falo, que eu aprendi também isso lendo, estudando, é que quando você entra em contato com alguém para poder oferecer o seu serviço de alguma maneira, para trabalhar ali, fala mais sobre como você pode colaborar com o espaço do que de fato sobre você. Assim, então, o que que eu tá. quero dizer? Então, por exemplo, eu sou nutricionista, eu sou especialista nisso, eu sou formada nisso, eu tenho isso. Meio que querendo ou não, ali você está se fortalecendo. Pode parecer que você está colocando as suas qualidades em evidência, mas quando você fala do espaço, então, por exemplo, que nem eu mandei para essa clínica que eu estou atendendo, o que que eu mandei? Falei, olá, nossa, achei muito interessante a abordagem da clínica, casa muito com o que eu falo. Eu acho muito interessante essa questão de trabalhar, eu priorizo muito a questão de trabalhar práticas integrativas para a gente conseguir mudar, né, de fato, aquele paciente. Então, a gente ter esse contato com vários profissionais, e é justamente por isso que eu estou buscando um espaço que eu possa colaborar com esses pacientes. Então, eu não estava falando de mim, sabe, me fortalecendo. Eu falei do espaço, é meio que você meio que puxa sardinha ali, mas não é puxar sardinha, você vai de fato falar o que faz sentido. E aí você traz como que o seu trabalho pode agregar para aquele espaço. Então, eu trabalho Uhum. assim, e eu tenho certeza que meu trabalho pode agregar muito e fortalecer muito a rede do espaço de vocês, e vai ser um prazer para mim conseguir trocar com os profissionais daí e poder agregar para o espaço. Porque, querendo ou não, para o dono do espaço, ele quer isso. Ele quer que você agregue, que você gere resultado para ele. É inevitável. Sim. Então, também olhar mais para essa abordagem, porque a gente tem essa tendência. Olá, eu sou isso, eu sou formada nisso, eu tenho isso, tenho experiência naquilo, e eu já atendi não sei quantos pacientes. Aí fica ali, sabe? Falando de si o tempo todo. Mas como que o seu trabalho, você fala do seu trabalho, mas como que ele pode agregar naquele espaço que você está, Uhum. né? Eu vi que tem um endócrino, que tem... às vezes não é nem nutricionista. Tinha uma clínica em Uhum. São Paulo que ela não tinha nutricionista. Ela tinha uma nutróloga, uma endócrina, e eu mandei. Eu percebi que não tem nutricionistas. Vocês não pensam em buscar um profissional? Eu trabalho com práticas integrativas. Eu acho que seria muito interessante eu poder colaborar com os outros profissionais e poder proporcionar resultado para o paciente. E aí essa Boa. clínica me respondeu, mas aí depois eu descobri, na verdade, que a clínica era muito voltada para a questão de estética. Ah, tá. Tinha um médico que era cirurgião plástico, essas coisas. E apesar de ele, não, eles me amaram, eles queriam de tudo quanto é jeito que eu fosse para lá, tudo. Mas aí eu acabei achando que não ia casar muito com o que eu queria, sabe? No fim, eu usei uma abordagem bem interessante, mas no fundo eu que não estava muito interessada. Mas tentam isso, sabe? Tá. Muda. Então, quando vocês for Uhum. buscarem, faz essa abordagem. E não só clínica grande, não. Eu falei, às vezes vai clínica pequena, que não tem nutricionista, você vai ali, aí você faz contato com um, aí você faz contato com o médico. Médico indica muito. Então, sabe, você ter essa troca, você vai querendo não se fortalecendo. Você vai fazendo seu nome, você vai crescendo. Em Campinas eu atendia numa clínica também. Então, ali você vai meio que, e aí você vai crescendo. Então, também é uma possibilidade, tá? Faz muito sentido. Mas, nesse livro aqui, qual que é mesmo? Esse livro que eu acho que até postei no Instagram, eu postei, ele fala muito disso, dessa abordagem que você tem, que é como fazer amigos e influenciar pessoas. É um livro muito interessante, eu coloquei até lá na comunidade, lá também para ler. Ele fala muito sobre isso, sobre como você se comunicar com as pessoas de uma maneira que você de fato consegue cativar essas pessoas sem precisar ficar ali, sabe, se oferecendo de uma maneira. E eu acho que essa parte do e-mail, se eu não me engano, eu aprendi nele. Eu posso estar enganada, mas se eu vou depois eu tenho algumas marcações aqui. Se eu achar, eu posso tirar uma foto e mando para vocês também.
que, se eu não me engano, foi nele que eu aprendi isso. Essa estrutura de e-mail mais, enfim, que favorece mais o Tá, espaço do que você, de fato, né? perfeito. Ok, anotado. Sempre muito válido, todos. E aí é isso. E só para fechar, uma vez eu fiz uma entrevista, sabe a Alice? Vocês conhecem a Alice, que é uma. Eles são plano de saúde, uma startup. Vocês não conhecem a Alice, uma rosinha? Não? Nunca viram? Ah, enfim, eles entraram muito forte no mercado esses tempos atrás, eles cresceram muito, é uma startup, e eles contrataram muitas nutricionistas de uns anos para cá, para poder prestar serviço para o paciente. Eles pagavam até legal, assim, para trabalhar home office. Eles acabaram desligaram praticamente todas as nutricionistas, até as maiores ali, porque startup é isso, né? Eles contratam um monte de gente e depois eles demitem todo mundo. Mas eu fiz uma entrevista de emprego lá. E eu tava, isso foi começo de 2021 ou 22, acho que foi 2021. Eu tava até em Recife na época, eu tava viajando, tava de férias. E aí eu fiz uma entrevista com eles. E aí eu passei da primeira, passei na segunda, aí na terceira fase eu tava certa. Falei, cara, não tem erro, porque eu trabalhei numa startup muito parecida com essa. Então, assim, eu nasci para esse trabalho. Eu amo fazer o que eu faço, eu tenho experiência no negócio. Para mim, não passava pela minha cabeça que eu não ia passar na entrevista. Passei, todo mundo estava gostando de mim. Chegou na terceira entrevista, não passei. E aí eu fiquei com aquele negócio encapotado na minha cabeça e peguei e mandei mensagem para a mulher. Falei, oi, fulano, tudo bem? Eu fiz a entrevista, tudo bem que eu não passei, mas eu queria saber um feedback, né? Eu queria entender o porquê, até para eu poder me desenvolver, melhorar e tal. Mandei mesmo, na caruda. Na verdade, eu não mandei e-mail, mandei mensagem para ela no LinkedIn. E aí, sabe o que ela me falou? Ela me falou isso. Ela virou e falou assim, Verônica, eu senti que... Ela falou assim, sendo muito honesta, que bom que você mandou mensagem, achei muito legal, tal, se outra oportunidade. Mas ela virou e falou assim, a gente é uma startup onde a gente busca colaboradores que queiram fortalecer o espaço, que queiram crescer com a empresa, que querem se entregar. E eu percebi que você estava querendo muito se fortalecer, que você estava buscando um espaço muito para você e talvez aqui não seria o melhor lugar, porque era mais sobre nós do que sobre você, de fato, ali. Ela falou basicamente isso, acho que eu tenho até a mensagem dela ainda no coisa. E eu falei, e de fato, aí na hora que eu comecei, Aprendeu na dor, né, Vê? É o na famoso hora aprender na dor. não, e numa dessas, vocês têm que, tipo, você tem que perguntar, porque se não fosse se eu não perguntasse, talvez eu não ia aprender, entendeu? Eu não ia evoluir nessa parte. E aí eu fui lembrar da entrevista que eu fiz e foi claramente isso. Ah, por que que você quer trabalhar aqui? Ah, é porque eu quero criar mais experiência, eu quero sabe? Eu quero ter contato com outras pessoas. Então eu falava muito eu quero isso, eu quero me desenvolver. Não é que eu fiz. Mas em nenhum momento eu falei assim, eu quero fazer parte da equipe porque eu quero colaborar, porque eu acho a proposta da empresa muito legal e eu acho que o meu trabalho pode fortalecer. Em nenhum momento eu falei isso, eu ficava falando muito, sabe, de mim. E aí, quando ela me trouxe esse feedback, eu falei, caramba, velho, faz muito sentido. Aí depois eu acho que eu li esse livro aqui, aí depois fez mais sentido ainda, encaixou, eu falei, tá aí, a abordagem realmente não era a mais assertiva ali. Então, numas dessas, às vezes a gente falha. Então, fica esse aprendizado aí para vocês também. Porque Boa, muito bom. Eu acho que resume muito a gente se conectar com o servir, né? Da palavra. Seja para a clínica, para onde for, a gente entender como a gente pode servir. E na questão do livro, eu também já li o livro, é muito colocar o outro como o centro, como o importante, né? é nele que fala do e-mail, não é, Gabi? Você lembra disso Eu ou não? não lembro. Eu gostei tanto desse livro que eu anotei várias coisas em um caderno. Eu vou caçar aqui, depois eu tiro, mas eu acho que é nele, que parece que eu tô lembrando que uma mulher queria entrar para uma vaga de um banco, que ela foi transferida, e aí ela estava buscando uma vaga num banco, e aí ela fez um e-mail, ela fazia o e-mail tudo errado também desse jeito, aí depois ela mudou, ela inverteu a ordem desse e-mail, mandou esse e-mail falando como que o trabalho dela poderia agregar no banco. E aí ela foi contratada. Eu acho que, se eu Tem não me muito tempo engano, também. é nele. Mas é isso, meninas. Eu acho que por hoje é isso. Espero que vocês tenham aprendido ou refletido ou gerado bastante insight para vocês aí. Eu acho que esse é sempre o propósito da comunidade, a gente estourar um pouquinho a bolha.
Não é trazer ferramentas mágicas, estratégias mágicas para resolver, mas é isso. A gente conversar, trazer novas questões, novos pontos de vista. Então, além da venda, a gente falou sobre questões de desafios ali, de programas também, que é interessante para vocês também começarem, né, quem sabe, né, a trabalhar, pensar nisso. Dá para ganhar um dinheirinho, dá para pelo menos movimentar ali, as pessoas te marcam no Instagram. Então, na época também eu comecei a crescer muito no Instagram por conta disso. Porque aí o programa, né, o Mais Leve, as pessoas queriam postar os desafios, então elas marcavam a gente todos os desafios. As pessoas gostam de mostrar, né, que elas estão fazendo alguma coisa. E aí não é uma paciente, é um grupo de pessoas. Então todo mundo ali naquela semana, o engajamento teu vai nas alturas. Então ali muita gente foi chegando, muita gente foi vindo. Então foi muito importante para fortalecer. Então hoje, quando você olha, você fala, nossa, caramba, ela, né, tá ali no Instagram. Gente, é uma construção, é um trabalho. É uma coisinha que você vai fazendo de pouquinho, 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 até uma hora você conseguir ali se consolidar mais, tá? Então, entendam isso.